Estreou há poucos dias na dona Netflix a segunda temporada de um reality show japonês, onde todos os participantes são boys. Então, se você é fã de BLs ou, assim como eu, sente falta de mais produções LGBTQ+, chega junto que eu vou contar tudinho sobre esse reality pra você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Lois e esse é o Lois Verso. Estamos falando aí de um reality show que teve a sua primeira temporada em 2024 e depois de muito tempo agora chegou a segunda temporada. O Namorado, The Boyfriend. Os nossos queridos vão lá para encontrar o seu bofe e sair de lá namorandinho. Então o primeiro episódio começa, com eles chegando ali na casa e eles vão ficar 2 meses confinados, morando juntos. E também tem uma coisa que eu acho muito legal da dinâmica aí do programa, é que eles não só ficam juntos ali na convivência, na mesma casa, mas eles também vão trabalhar juntos. Porque tem um trailer de café, uma van de café, onde todos os dias tem um líder e esse líder escolhe quem vai ser o seu parceiro. Então eles trabalham de duplas. Aí nós temos 7 participantes. O primeiro que chega é o Bumi. Ele tem 23 anos. Ele é o mais novinho. E por coincidência ele fala que ele nunca namorou também. Então ele tá ali meio que em busca do primeiro namorado, talvez até a primeira paixão, o primeiro amor. Então a gente já sabe que provavelmente ele vai se iludir. Depois chega o Jobu, que tem 26 anos. Eu acho ele uma gracinha, ele é muito risonho, tá rindo o tempo todo. Quer dizer, então assim, nas piores situações ele vai estar dando uma risada ali, se for uma coisa tensa. E aí nós temos o Isaiah, ele tem 32 anos. Ele já conhece o Jobu. Eles têm um amigo em comum. E também depois chega o quê? O William. Pra mim é um dos mais bonitos, tá? Se não o mais bonito. E o Isaiah também conhece o William. E o Isaiah estava morando na Austrália. E o William estava morando na Espanha. E eles foram se encontrar de novo no programa. Ai, muita coincidência pro meu gosto. Aí temos o Hiroya, que tem 29 anos. Ele é um fofo, gente. Conforme você vai assistindo, você vai vendo que ele é um fofo. Tá sempre ali querendo ajudar, fez amigos, mas será que ele vai ficar sozinho no final? Às vezes é muito amigo de todo mundo e acaba ficando na friendzone. E aí nós temos o participante mais velho do programa, que é o Kazuyuki. Ele tem 40 anos. E ele conta até que ele teve um relacionamento de 15 anos, terminou e aí ele precisava pensar um pouco o que ele ia fazer da vida dele. Será que ia ser assim para sempre com aquela pessoa? Então ele foi pro programa aí para conhecer gente nova e ver se começa uma nova história de amor. E por último nós temos o Huey, que tem 26 aninhos. Ele é atleta, ele também fez mestrado, doutorado e todos os graus aí de graduação. Então é um menino inteligente e também muito esforçado na vida. E é bonitinho também, vai. E aí eles conversam lá, trocam um monte de ideia, falam da primeira temporada que eles assistiram, de quem que eles gostaram e tudo mais. E tem uma parte que eu achei muito fofa, que é do Hiroya levando chocolate para eles. Fala que tem um presente, que ele tinha ido para Dubai e que ele tinha trazido um presente para compartilhar ali com a galera, que são chocolates ali dos Emirados Árabes. Chique, achei chique. E aí chega aquela hora que eles têm que escrever uma carta anônima para um participante que eles ficaram ali interessados, entendeu? E o Hiroya, tadinho, ele já dá pra ver que ele tem a autoestima assim afetada, porque ele já fala que ele não vai receber carta nenhuma, que ele sabe que ele vai sobrar. Ô dó. E aí, quando eles escrevem as cartas, a gente vê ali no dia seguinte eles abrindo as caixas postais e vendo quem recebeu carta, quem não recebeu. Alguns não receberam carta nenhuma e outros receberam 2, o outro recebeu 3. Uns
com tanto e outros com tão pouco ou quase nada. E aí eu vou organizar aqui para vocês quem escreveu para quem. O Hiroya escreveu para o Jobu. O Jobu escreveu para o William. O Kazuyuki também escreveu para o William. E quem bombou mesmo foi o Isaiah. Ele recebeu do Bomi, do William e do Huey. E aí a gente pensa, o Isaiah recebeu 3 cartas, ele deve ter mandado a carta dele para um desses 3, né? Temos aí um match. Não. Ele mandou a carta, nada a ver. Mandou a carta pro Hiroya, agradecendo de ele ter compartilhado o chocolate. Típico de, não sei para quem vou escrever, então eu vou escrever aqui para um amigo. Então assim, ficou meio confuso para mim. Não entendi. Eu tinha certeza assistindo que como o Isaiah e o William já se conheciam, um escrever para o outro. Mas não foi o que aconteceu, né, Isaiah? Você ramelou. E aí, depois do café, eles vão lá fazer um passeio na neve lá. Andam num negócio que parece aquele Banana Boat, só que na neve. E depois tem as motinhas de neve. E nas motinhas só cabem 2. Ah, que delícia! E aí, na motinha, vai o Isaiah e o William. O Isaiah pilotando e o William com medo. O Isaiah começa a ir rápido demais e o William apavorado. Para, bicha, vai devagar, senhora. E na outra motinha vai o Huey e o Hiroya. E aí eu pensei, será que esses dois aí vai ter alguma coisa? Não vai? Foram juntinhos ali, né? Vamos ver o que vai dar. Depois eles voltam para casa e aí eles vão ter que escolher o nome do negócio deles, né? Avante Café. E eles escolhem um nome, gente, tipo Eu, a Patroa e as Crianças. É Nós, Viagem e Café. É meio comercial ali e ao mesmo tempo dá para entender que é para um programa. Ok, Nós, Viagem e Café. E aí chega lá os instrutores ali, né, de barista, uma mini oficina de barista. E aí eles têm que escolher as duplas ali para ir ter a aulinha. E a dupla é William e Isaiah. Tem coisa aí, esses dois, ó, já se conheciam, andaram junto na motinha, depois foram junto fazer a aula de café. Beleza, chega o jantar, o Kazuyuki sugere ali para eles de no dia seguinte eles irem nas fontes de águas termais. Aí do nada corta para eles todos na sala, o Hiroya e o Huey fazendo yoga. Do nada, só os dois fazendo yoga. Eu achei tão aleatória essa cena, mas assim, já dá para perceber nesse momento que o Hiroya já tá muito assim afinzinho do Huey, sabe? Porque eles andaram junto na motinha e agora estavam fazendo uma yoga de casal. Será que vem aí? Na manhã seguinte, aparece o William sozinho, fazendo ali um agachamento. Aí o Isaiah chega, coloca só a cabecinha assim ó, na porta e fica observando. Quando o William percebe, ele fica todo sem graça, gente. Depois eles começam a malhar juntos ali e fica aquela tensão, né, sexual. Depois disso, eles vão ter que ir lá para tal das fontes termais. E o Bumi fala pro Hiroya que não tá confortável de ir. E o Hiroya ali, muito bonzinho, fala que então pode ficar com ele na casa, para ele não ficar sozinho. E aí quando mostra as cenas deles nessas fontes de águas termais aí, que parecia mais uma sauna ao ar livre, a gente entende por que o Bumi não quis ir. Porque ia ter muito macho, só acho que de sunga, entendeu? Ele nunca namorou. É o famoso gay panic, né? A gente sabe muito bem como que é. E aí lá na casa, o Hiroya e o Bumi começam a conversar e eles falam sobre o Huey. O Bumi fala que já conhecia o Huey, que eles saíram uma vez para comer, mas ele não dá muitos detalhes. Só diz que foi tudo bem, deu tudo certo. E depois o Huey deu feliz aniversário para ele no aniversário, mas a vida seguiu aí, eles acabaram não tendo mais contato, pelo menos foi o que deu para entender. Aí os meninos voltam lá das fontes lá termais e eles vão jantar, tal. Depois eles vão lavar a louça, o William e Isaiah.
os namoradinhos. E aí o William pergunta pro Isaiah quanto tempo faz que ele teve o último relacionamento dele ali. E aí o Isaiah fala que faz uns 2 ou 3 anos. O William fala que ele também faz tempo, né, que terminou o último relacionamento, que foi o ex dele, e que as outras pessoas que ele se relacionou foi só casual, tal, saiu com algumas pessoas, mas nada sério. E aí o Isaiah faz uma cara meio tipo, o tempo fechou ali. E aí eu não sei o que passou pela cabeça do Isaiah nesse momento. Eu não sei se ele ficou meio com ciúme quando o William falou do ex, ou se o Isaiah pensou tipo, você disse que teve encontros e coisas casuais com outras pessoas, será que eu fui só mais um da sua lista? E aí o episódio acaba com um depoimento do Isaiah dizendo que o William era a última pessoa que ele queria e esperava encontrar ali no reality. E ele explica um pouco melhor o que aconteceu. Eles estavam saindo, o Isaiah chegou no William e expôs ali, né, falou sobre os seus sentimentos, disse que estava gostando dele de verdade, que estava apaixonado e que queria dar o próximo passo, né, que queria ali namorar com o William. E aí depois disso, o William simplesmente sumiu, parou de responder e deu o famoso ghosting no Isaiah. Que babado, hein, cara? Quem poderia imaginar que o William teria dado um ghosting? Quem sou eu para julgar, né? Acho que todo mundo já levou um ghosting na vida, pelo menos, ou vários. Mas eu acho que todo mundo também, em algum momento, já deu uma sumida também, sem dar muita explicação para alguém. Então a gente vai ter que ver o que realmente aconteceu aí, porque é tensa essa história. O primeiro episódio já começa assim. E aí vamos para o episódio 2, onde o episódio já começa com eles ali na sala, conversando, falando sobre quando eles entraram e tal, qual foi as impressões ali que eles tiveram do outro. E aí o William cria ali um climão quando ele pergunta: Isaiah, a gente não se seguia no Instagram? E aí o Isaiah fala que não segue ele. E não satisfeito com já receber essa resposta, ele vai e pergunta: Isaiah, por que você parou de me seguir? Mano! Tipo assim, cara, você sumiu, não respondeu mais menino, aí ele deixou de te seguir e tu tá perguntando ainda o porquê. E o Isaiah responde: não foi eu quem parou de seguir, não sabemos o que aconteceu. E fica essa situação constrangedora ali. Será que ele realmente esqueceu, assim, apagou da memória as coisas que aconteceram de fato? Porque, cara, coragem. Depois disso, eles vão para mais um dia de passeio e atrações na neve. E dessa vez eles vão fazer snowboard e também tem um teleférico. E aí os primeiros que vão ali no teleférico, lá no alto, lá não sei quantos metros de altura, é o Jobu e o William. Lembrando que o Jobu escreveu a carta pro William, porque ele estava afinzinho dele desde o começo. E aí o William fala que ele quer falar sobre as cartas. E aí pergunta para quem o Jobu escreveu. E o Jobu fica morrendo de vergonha e não consegue falar que escreveu para ele. Ele começa a rir, feito doido, como ele sempre faz, e não consegue simplesmente falar que... E o William também não conta que escreveu pro Isaiah. Eles só ficam ali jogando um pro outro, fala você, e ninguém fala nada. Depois o William desce, não satisfeito, vai lá e chama o Isaiah para eles irem juntos no teleférico. E ali o Isaiah fala que fazem mais de 2 anos que eles não se viam e que eles tinham tido uma conversa na última vez, estava tudo bem, mas que as vidas deles seguiram caminhos ali diferentes. Também não chegou no cara e cobrou e falou tipo assim, pô, tava tudo bem, a gente tava saindo, aí eu fui lá, te falei sobre os meus sentimentos e você simplesmente sumiu. Não. Cara, era a sua oportunidade de perguntar o que aconteceu, mas não. E aí ele ainda fala que se eles se reencontraram agora, isso deveria significar algo. Queria meio que esquecer o que passou e recomeçar ali. E aí o William fala que não fazia ideia de que o Isaiah se sentia assim, com o que aconteceu ali. E depois ele fala que ele tá com vergonha. Eu não sei
se alguma parte ficou de fora na edição, mas eu achei que ficou meio desconexa aí essa conversa. Aí depois nós temos ali na sala um momento onde o Ruei vai fazer ali uma massagem na mão do Hiroya, uma massagem na mão do Bumi também. É um triângulo amoroso, porque o Bumi e o Hiroya estão afim do mesmo boy, que é o Ruei. E os dois bobão ficam ali todo empolgadinho porque o cara tá fazendo massagem na mão deles. Aí chega o momento do primeiro dia de trabalho, onde uma duplinha vai ali trabalhar na van do café. O líder do dia é o Bumi e ele escolhe o Ruei para ir junto com ele. E aí é importante a gente lembrar que esses dois já se conheciam também. E o Bumi se mostra muito caidinho pelo Ruei, mas o Ruei fica meio indiferente, sabe? Parece que ele tá meio tipo, tá legal. E aí o que a gente sabe é que eles se conheciam já, mas que eles saíram uma vez para comer e não deu para se conhecer de fato, não se conheceram a fundo, não permaneceram ali. É um date, gente, uma saída e fim. No dia seguinte, o líder é o Jobu e ele escolhe para ir trabalhar com ele na van do café o William, que é o boy que ele tá afim. E aí o Jobu finalmente cria coragem e fala pro William que escolheu ele porque desde o primeiro dia ele já ficou afim, tipo, paixão à primeira vista. E ele conta que ele escreveu a carta dele pro William e que não tem interesse em mais ninguém ali. E o William fica com uma cara, assim, muito surpreso. Tipo... meio, o que eu faço agora? E aí eu acho que começa na cabeça do William aquela coisa, tipo... tá, eu já tive um lance com o Isaiah, a gente tá juntinho, fazendo tudo junto e tal, mas será que realmente vai pra frente? Se não deu certo antes, vai dar certo agora? Agora tem uma outra pessoa interessada em mim. O Jobu tá afim de mim também e diz que só tem olhos pra mim e não quer mais ninguém. Será que eu não deveria dar uma chance de conhecer ele e ver se a gente vai poder ter uma coisa? Enquanto isso, tá todo mundo em casa e o Isaiah tem a ideia de construir um abrigo ali de neve, né? Como se fosse um iglu, para que alguns casais pudessem conversar a sós ali dentro. E ele fala que ele se esforçou para fazer aquele abrigo ali para poder levar o William, gente. Meu Deus do céu. E aí, de novo, o Isaiah vai pro depoimento e fala que conheceu mesmo o William há 9 anos atrás. Gente, se esse menino tem 30 e poucos, 32, eu acho, ele tinha 23 aninhos. Passou o quê? Uns 6 anos. E aí o Isaiah lembrou do William, encontrou ele no Instagram e mandou uma mensagem. Ai, vamos tomar um chá, um café aí, qualquer dia desses. E aí sim, é que eles de novo se reencontraram, começaram a sair. E aí o Isaiah fala que eles saíram por uns 2 ou 3 meses, que eles se viam toda semana, né? Uma vez por semana. Vamos colocar que eles saíram por 2 meses. Uma vez por semana, eles saíram pelo menos umas 8 vezes, né? Mas aí no depoimento do William, o William fala que não se lembra de nada praticamente, que só se lembra da academia, deles irem junto para a academia, e diz que eles devem ter saído umas 2 ou 3 vezes. Aí ele fala, no máximo 4. Gente, como assim? Ou o Isaiah tá inventando, ou o William é muito esquecido, muito sonso, não tá contando toda a história. Ou realmente não lembra. Eu já não sei de mais nada. Me conta nos comentários o que vocês acharam, se vocês já assistiram a primeira temporada, se estão assistindo essa, o que vocês estão achando. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever também aqui no canal, para ir acompanhando os próximos vídeos, que eu vou comentar os próximos episódios desse reality e de outros também. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo!